já tem sido muito falado aqui nas exposições pelo reverendo Joel. O texto de Hebreus é uma epístola. Podemos destacar também que alguns dizem que ele tem o formato de um sermão, como se fosse uma epístola que veio sendo escrita a partir de um sermão. Essa perícope que nós lemos agora em pé aqui, ela remete a um discurso maior. Ele ganha um caráter exortatório e eloquente. É como se até o verso 18 o autor de Hebreus ficasse detido na explicação da verdade da obra expiatória de Cristo. Então, a partir do momento que ele se convence de que ele já expôs de maneira clara o suficiente para que os leitores da epístola ou para que os seus ouvintes se convencessem de que a obra de Cristo era o sentido de todas aquelas sombras do Velho Testamento, então, a partir desse momento, ele passa a fazer uma exortação de forma eloquente, de forma assertiva, para que aqueles que, uma vez tendo aderido à obra expiatória de Cristo, não venham a retroceder. Então ele começa a expor alguns pontos muito claros e sequenciais da obra expiatória de Cristo. Ele começa: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha, ele só pode falar isso porque nas sessões antecedentes, dos versículos antecedentes, ele explicou o sentido de santuário, ele explicou o sentido de expiação, ele explicou o sentido do sacrifício de Cristo e explicou Cristo como sacerdote. É apenas por causa disso que ele pode chegar e falar assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quando nós nos detemos nesse versículo, logo nos chama a atenção a palavra ousadia. E ousadia aqui não é a ousadia como nós entendemos no contexto de hoje. Hoje, a ousadia muitas vezes ganha um caráter até, como diríamos, pejorativo, uma espécie de petulância ou uma espécie de coragem. Sim, inclui uma certa coragem no sentido do termo. Mas o que ousadia vem a significar aí é falar sem temor. O autor está nos dizendo: você entra com ousadia perante Deus, falando tudo aquilo que você pensa acerca de si mesmo, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de justificação, sem nenhum tipo de manobra mental ou afetiva para justificar a sua condição pecaminosa perante Deus. O que ele está dizendo é que a obra expiatória de Cristo nos dá uma graça que nos possibilita chegar perante Deus e falar tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fizemos. E falar isso de tal modo que isso seja uma fala plena. Uma fala que não vai ocultar nada daquilo que realmente deve ser falado. No grego, a expressão parresia. Essa palavra é de tal modo intensa que ela é também usada para um modo rude de falar. A pessoa que fala sem utilizar aqueles artifícios que não melindram quem ouve. É um falar rude, mas não no sentido ofensivo de quem quer agredir, embora, por ser rude, muitas vezes acaba vindo a agredir, mas destaca-se aí o sentido de que não há nenhum tipo de manobra para não criar suscetibilidades em quem ouve. Não é uma confissão de pílula dourada ou de um remédio amargo que é misturado com um suco doce, mas é apresentar-se amargo, como se é perante Deus. É como falar de maneira crua e sem trato aquilo que nós somos perante Deus. Essa é a característica de ousadia, né? Não é uma característica de coragem diante legalismo, não é uma característica antirritual, mas é uma característica de expor-se como se é perante Deus plenamente. E essa característica, essa permissão para que
possamos ir perante Deus assim, é concedida pela obra expiatória de Cristo. Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pela obra expiatória é que nós temos essa ousadia. Sangue, aí é uma expressão que é usada, quando usa a palavra pelo sangue de Jesus, o autor ao Hebreus usa uma expressão, uma palavra que é utilizada para se referir tanto a sangue humano como de animais. O que deixa bem claro que ele faz a vinculação do sacrifício de Cristo aos sacrifícios de animais, num caráter definitivo e completo. Ele faz esse tipo de referência. Pode vir também a ser usada para designar o vinho ou o suco da uva. E nós vamos ver nos versos 24 e 25 que a palavra, que é uma das consequências da obra expiatória é a vida em comunhão. Pode ser também que o autor ao Hebreus já esteja fazendo uma premonição daquilo que ele vai falar antes. Ele já está indicando que a palavra, ele já está indicando que a obra de Cristo tem como consequência uma vida comunitária, rejeitando aquela postura anticomunitária, que ela não se encerra, a obra de Cristo, ou as consequências da obra de Cristo, não se encerram na experiência individual do fiel, do converso. E aí nós vemos no verso 20, o autor falando, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Como já dito, no santuário havia o véu e além do véu ficava o santuário. O sacerdote, uma vez por ano, para ir ao santuário, tinha que passar pelo véu. E ele tinha que, ano após ano, repetir esse sacrifício por todo o povo. Bem, aqui ele utiliza a palavra caminho. E quando ele nos fala de caminho, ele usa uma palavra em grego chamada odos, que é a palavra caminho, mas que não é utilizada no seu sentido literal, mas no sentido figurado. O que nos diz isso? Que aqui a palavra caminho é uma metomínia de Cristo. É uma figura. O que é a metomínia? Um copo d'água. Eu bebi um copo d'água. Eu não bebi o copo. Eu bebi a água que está dentro do copo. Mas existe uma vinculação entre a água que eu bebo e o copo. Então eu posso falar que ao beber a água, eu estou bebendo o copo. Eu bebi um copo. Então essa é a figura de linguagem da metomínia. Jesus é o caminho. Ele não é uma jornada. Ele não é um caminho a seguir, no sentido de que eu vou ter que cumprir todo aquele caminho que ele seguiu para chegar até o santuário. Não, por ele que nós chegamos ao Pai. O que ele está dizendo aqui com a palavra caminho é que Jesus fez toda a obra expiatória. Ele percorreu todo o caminho, toda a via crucis que nós deveríamos ter feito. Ele fez. Aquele caminho cujas sombras eram o caminho percorrido até o Santo dos Santos, anualmente pelo sumo sacerdote, Jesus percorreu definitivamente. Ele e a obra dele, então, são designados como o caminho. Ele é o caminho, não o caminho no sentido de uma jornada que eu tenho que fazer, mas numa jornada que ele já fez por mim. Ele é o véu, não no sentido de um véu que eu mesmo tenha que abrir, mas que ele mesmo se abriu na cruz por nós, através do derramamento do seu sangue. Então, essa é a expressão caminho que nós vemos aqui. Esse é o significado. Usa-se a obra do próprio Cristo para designá-lo. Assim como eu uso um copo para designar que eu bebi uma certa quantidade de água, assim nós usamos o caminho que Cristo percorreu para designar o próprio Cristo.
E, meus irmãos, então nós já começamos até a vislumbrar, quando vemos esses significados, nós já até vislumbramos algumas errôneas colocações que nós vemos no dia a dia, né? Então, referências muito populares, como seguir o caminho de Jesus. É claro, seguir o caminho de Jesus pode ser seguir o Evangelho de Jesus, pode ter esse significado, mas é muito comum nós encontrarmos não cristãos ou pessoas que, por exemplo, espíritas, que dizem que Jesus é um bom caminho, se referindo a uma série de práticas de boas obras que devem ser seguidas para que se alcance uma determinada salvação, ou um determinado estado de espiritualidade. Mas a Bíblia deixa bem claro que o caminho de Cristo não é esse. Não era assim que Deus quis que as pessoas compreendessem. Não numa jornada para chegar até o Pai, mas sim aderir ao próprio Cristo, que já fez essa jornada por nós. O verso 22, ele fala: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui ele começa a nos aprofundar no significado assim da obra expiatória, de como ela se processa no seu sentido íntimo na vida do fiel. Então ele fala um verdadeiro coração, reforçando o sentido de ousadia que ele colocou no verso 19. Ele usa as expressões verdadeiro coração, inteireza de fé, coração purificado da má consciência, corpo lavado em água limpa. A expressão para verdadeiro aí, no grego, é uma expressão que designa aquilo que não é falso ou fingido. Então, a aproximação perante Deus que a obra expiatória de Cristo nos proporcionou é aquela aproximação, e nos proporciona, é aquela aproximação que se dá de forma não fingida, de forma genuína. É a mesma palavra utilizada em Hebreus 8:2 para designar o verdadeiro tabernáculo, e em Hebreus 9:24 para designar o lugar santo. Então é um verdadeiro coração, um coração genuíno, e ela se entrelaça nesse aspecto com a ideia de santidade. Essa inteireza, essa genuinidade, esse coração verdadeiro se entrelaça com a ideia de santidade, por causa dessas expressões usadas no capítulo 8 e no capítulo 9. Então, um coração verdadeiro, santificado. A coração aí é a palavra que nós conhecemos, né, de cardia, de cardiologista. É usada na Bíblia em sentido figurado. A pessoa, ele se diz aí, é o verdadeiro coração, é o coração genuíno da pessoa, é a personalidade. O coração é a sede das emoções e das afeições. Ele vai indicar que a pessoa vai com o coração genuíno perante Deus, e essa expressão coração aí, ela abrange todas as características fundamentais de uma pessoa. Os seus desejos, ela vai com os desejos são os instintos com consciência de si próprio. Ela vai com a mente, que é o entendimento de si e do mundo. Ela vai com seus impulsos, aqueles instintos que a pessoa não consegue compreender. Ela vai com o seu coração, que são os seus sentimentos, e com suas paixões,
que são aqueles sofrimentos que ela tem decorrentes de causas externas. Ela vai com suas mágoas. A pessoa sofre um ódio absurdo de alguém por uma injustiça que sofreu. Ela vai com isso perante Deus. Aqui o autor aos Hebreus, ele se aprofunda de forma muito dura no que realmente é o processamento da obra expiatória de Cristo nas nossas vidas, a justificação imputada e como ela começa a nos movimentar até Deus, e como a regeneração começa a nos movimentar até Deus, as bênçãos da graça começam a nos movimentar até Deus. Então, o fiel, recebendo o dom da ousadia, essa capacidade graciosa de Deus, vai até o Pai mediante Cristo, com todas essas características do seu ser. E ele fala inteira certeza de fé. Aí a fé no sentido de crença, a palavra é pistes no grego. Com inteireza de fé, aqui não é a fé pessoal, não é com inteireza a certeza da minha fé. Tanto no contexto geral do texto, quanto no sentido da palavra, é inteireza a certeza da obra expiatória de Cristo. Não é a fé da fé, ou essa religião parasitária que existe no cristianismo, que no correr dos séculos está incrustada no cristianismo, que é o fideísmo, a fé pela fé, mas é a fé na obra expiatória de Cristo. Nós só podemos chegar ao Pai crendo na obra expiatória de Cristo. Quando ele fala isso, ele tá dizendo aqui, está fazendo aquela oposição aos complementos legalistas que nós vemos, por exemplo, no livro de Gálatas. A obra expiatória de Cristo e mais algumas coisas que nós vemos até hoje. A obra expiatória de Cristo e a quebra de maldição, a obra expiatória de Cristo e mais alguma coisa, a obra expiatória de Cristo e o sacramento da confissão, a obra expiatória de Cristo e a Eucaristia, a Eucaristia dos católicos, que dá ao sacramento um poder salvífico. Aqui ele está falando a única certeza que nós temos que ter, uma certeza inteira, é na obra expiatória de Cristo. Inteira certeza de fé. Pode ser também tomada como inteira, no sentido de que ela não se desfaz, no sentido de que fé inteira, uma fé completa, uma fé que não se desmancha, uma fé que persevera. Aquilo que não é inteiro precisa de complemento e vai ser alterado adiante. Ou aquilo que não é inteiro não está homogêneo e sólido e se desfaz. Quando ele fala inteira certeza de fé, ele está falando uma fé que persevera também. Então, quando nós lemos esse texto, nós inevitavelmente temos que passar sob escrutínio as nossas experiências íntimas e pessoais. Quantas vezes nós e quantos amigos e pessoas que nós amamos se deixam seduzir por propostas de uma suposta complementação da obra expiatória de Cristo. Mas o que nós vemos no texto não é isso. E nós chegamos ainda nesse verso a uma expressão que clarifica bastante o que sucede conosco quando nos deparamos e aderimos a Cristo e a sua obra. Essa expressão, purificado de má consciência. E aqui nós podemos buscar toda a figura exposta
nos últimos sermões, do sacrifício com o seu aspargimento, sua borrifação do sangue em cima do propiciatório para a purificação do pecado. Aqui, purificado da má consciência, tem pelas palavras originais. Esse purificado é rantítizo, aí é poneros de perverso. Tem um livro, não é? Ponerologia, que é um estudo é um relato de um polonês, de um acadêmico polonês, quando os soviéticos ocuparam a Polônia. E ele, nesse livro, Ponerologia, ele relata como as pessoas aceitavam as práticas perversas com uma certa naturalidade. Dentro da academia, elas foram se conformando e tendo a sua consciência adoecida com uma série de práticas que se tornaram comuns. Então, e sineidesis, que é percepção conjunta de si, que se refere à palavra consciência. Então, a gente poderia traduzir essa expressão borrifado de má consciência como aspergido pelo sangue de Cristo na perversa percepção conjunta de nós mesmos. O que nos remete à depravação total, a doutrina da depravação total, não é, irmãos? Então, uma das bênçãos da graça de Deus é que ela nos permite ver uma percepção conjunta, ter uma percepção conjunta de nosso ser, das nossas afeições, dos nossos ódios, das nossas paixões, dos nossos desejos, impulsos, pensamentos, ideologias. Ela nos permite pegar todos esses elementos que parecem separados dos outros, mas integrá-los e qualificá-los como maus e perversos perante Deus. Essa mesma obra de Cristo que faz isso, que nos permite ter essa percepção, que nos tira essa cegueira acerca do nosso mau estado espiritual, como ele falou para Laodiceia, ele fala para todo crente quando ele vai aderir verdadeiramente à obra expiatória de Cristo. Eis que és cego, és nu e és miserável, estás em miséria. És cego, pobre, nu e miserável. Isso se processa no íntimo do salvo. Ele não vai apenas com um entendimento. Ele não vai, eu sei que eu sou... Mas ele vai também com a consciência daqueles desejos, sentimentos perversos que ele tem. Ele sabe que as suas características todas estão qualificadas por uma perversão de espiritualidade, perversão moral, perversão de vontade perante Deus. Mas essa mesma obra que nos possibilita enxergar assim, também possibilita que o sangue de Cristo venha sobre essa percepção que nós temos de nós mesmos e nos purifique. Quem não se considera assim em seu entendimento e afeições, não vai ter o sangue de Cristo aspergido sobre si. E só se percebe assim quem recebeu a graça decorrente da obra expiatória de Cristo para assim se perceber. Essa purificação purifica a consciência, essa percepção purificada é que vai perceber a vida comunitária dos crentes, como dito no verso 24, que nós vamos ler mais adiante, daqui a pouquinho. Essa mesma palavra aqui de perversa consciência ou má consciência, poneros, para nós percebermos o limite da graça de Deus, a ausência de limites, a quantidade de pessoas que ele pode alcançar, a qualidade das pessoas pela qual ele morreu. Essa mesma palavra poneros, ela é também utilizada para demônios. E realmente, na história da humanidade, alguns indivíduos se parecem com demônios. Por mais perverso, mau, cruel que seja, demoníaco que seja um indivíduo, ele pode ser alcançado pela obra expiatória de Cristo. Otto Baria Carpo,
comentando a introdução, fazendo uma introdução à obra do Dostoiévski, Os Demônios, ele relata que em russo não existe a palavra endemoniado. No Evangelho, quando eles falam do endemoniado gadareno, eles falam o demônio gadareno. Confunde-se a pessoa com o próprio ente espiritual. A obra de história de Cristo, ela pode alcançar, salvar, purificar, regenerar e mudar a vida e a qualidade espiritual até da pessoa mais demoníaca e perversa. Isso é uma das grandes agressões que a graça faz à sociedade de um modo geral, quando é uma sociedade muito apegada à sua justiça própria. E no verso 24, nós vemos: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando nós chegamos aqui no verso 24, nós entramos já numa aplicação pastoral da carta para aqueles irmãos que estavam ali em Hebreus. Haviam muitos retrocedendo e abandonando a congregação dos cristãos. O apóstolo em Hebreus, ele faz uma aplicação da obra expiatória de Cristo, dizendo: olha, a vida na igreja é uma consequência de tudo isso que você viveu e que eu acabei de relatar. Você tinha uma consciência ruim que foi purificada, você foi mudado de uma pessoa perversa para uma pessoa que sofre os efeitos da obra de Cristo em si, e você tem que estar em comunhão com os outros, estimulando a vida cristã. Então ele fala: consideremo-nos. E aqui, quando ele fala consideremo-nos, ele está nos remetendo novamente ao que foi dito antes, de verificação da inteireza de fé, da verificação de o quanto nós entramos inteiros nessa adesão à obra de Cristo. A palavra usada é consideremo-nos, é catanel, é perceber plenamente o outro crente, como também um aspergido pelo sangue de Cristo e ter por ele uma consideração. É aquela velha expressão, quando no meio que eu cresci, olha, às vezes eu reclamava, olha, Cristo também morreu por ele, viu? Não sei quantos aqui, os irmãos mais antigos, ou os pais e as mães, quando eu era adolescente, falavam, você ia reclamar de alguém da igreja, olha, Cristo também morreu por ele, hein? Não sei quantos passaram por isso. Ou um irmão mais antigo falava isso. É isso daí, Cristo também morreu pelo irmão da igreja, de quem você não tem alguma simpatia. Mas ele está falando isso aqui em Hebreus porque nós só podemos ter uma perspectiva de consideração plena pelo outro a partir do momento em que nós vimos a maneira como chegamos perante Deus. O que nos leva a usar essa exortação como uma espécie de parâmetro interno, devocional, para nós nos chegarmos mais perante Deus, porque à medida em que nós nos deparamos com determinados sentimentos em relação ao outro irmão em Cristo, sentimentos imotivados, preconceituais, de qualquer ordem, seja por erudição, seja por educação, condição financeira. Quando nós nos achegamos e percebemos esse tipo de sentimento, nós devemos sempre voltar àquele momento em que nós fomos como nós éramos perante Deus. E ele fala na sequência que nós devemos considerar os outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele usa aqui uma figura parecida com aquela, não enchei-vos, é um tipo de figura como aquela, ao invés de se encher de vinho, enchei-vos do Espírito, porque a palavra estimular aí no original é também interpretada como irritar. Ora, se irritem não para perturbar o outro, não se irritem entre si para perturbar um ao outro, não fiquem se irritando entre si para o mal, para diminuir o outro, não fiquem se irritando entre si, mas se irritem para as boas obras e para o amor. O que ele está falando é traduzido dessa maneira: paroxismos, mais ágape, mais boas obras. Ele fala aqui como se estivéssemos incitando-nos febrilmente à comunhão fraternal e ao trabalho virtuoso em Cristo.
Ele fala isso imediatamente após falar que nós devemos reter a confissão da nossa esperança. Quer dizer, aquilo que nós professamos deve ser como aquilo que nós cremos. Quer dizer, a nossa confissão é conforme a nossa esperança de fé, não permitindo que essa esperança se desvincule da consciência purificada. Incitamo-nos febrilmente. Aqui ele utiliza uma palavra que é usada para irritar, mas no seu sentido inverso. Incitando-nos febrilmente à comunhão fraternal e ao trabalho virtuoso, desinteressado de nós mesmos e de benefícios para nós, e também às boas obras de fé. Ele fala que comunhão fraternal, nos incitarmos a uma comunhão fraternal e nos incitarmos às boas obras. Essas boas obras, por serem decorrentes de uma purificação de consciência, necessariamente vai ser uma obra da fé na obra expiatória de Cristo, pois a purificação da consciência decorre da obra expiatória de Cristo, da nossa fé na obra expiatória de Cristo. Então aqui são obras de fé. São obras feitas com a consciência purificada em Cristo. Não é qualquer obra, não é uma obra que eu faço para alcançar uma reputação na sociedade ou na igreja. Não é uma obra que eu faço para aliviar a minha consciência, porque eu soneguei impostos, porque eu cometi algum crime, então agora eu vou fazer alguma obra para aliviar a consciência. Mas é uma obra de fé, uma obra decorrente da fé em Cristo, que elas devem necessariamente, conforme nós vamos ver lá em Efésios 2, de 8 a 10, algum irmão depois pode procurar, os irmãos depois podem anotar esse versículo e procurar para ler, que devem necessariamente acompanhar aqueles que foram chamados e justificados por Cristo Jesus. E então essa expressão, com referência a não nos irritarmos uns aos outros, e sim nos estimularmos, o nome dela é paraxismos, ela prepara o que é tratado no verso 25, e aí nós já nos encaminhamos para o final da mensagem. O verso 25, ele diz muito claramente: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que já vai se aproximando o dia. É quase que uma conclusão de tudo que foi falado antes, uma conclusão aplicada à vida comunitária. O autor parece dizer que, após expormos toda a nossa condição perante Deus, o que nos foi possibilitado pela obra expiatória de Cristo, e nos achegarmos a Ele com um coração genuíno, sem nenhum tipo de reserva, dizemos o que realmente somos, crendo inteiramente sem ressalvas na obra de Cristo. Somos purificados da má consciência, que nos leva a, percebendo atentamente os que professam crer como nós, os tratemos respeitosamente, não nos irritando com eles, mas os estimulando e deixando que eles estimulem a nós também quanto à fraternidade e às boas obras, sendo que essas obras são decorrentes dessa fé. E essa fé produz em nós obras desinteressadas em nós e desinteressadas de benefícios para nós, mas benefícios apenas para Cristo. Esse aspecto comunitário acompanha a fé dada por Deus aos que comparecem perante Ele por meio de Cristo, com sinceridade e purificação de consciência pelo sangue de Cristo. Nesse final de versículo, nesse final dessa perícope, o autor começa a encaminhar, parece que ele coloca já o encaminhamento da sessão seguinte. Ele coloca o abandono da vida de comunhão, da vida em congregação, como tangenciando ou como uma etapa própria do que o reverendo Joel deve tratar aqui na semana que vem, que é a apostasia, que é a rejeição da obra de Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: aqueles que realmente creram na obra de Cristo não vão para a apostasia e não permanecem afastados. É a conclusão que ele faz aqui.
ele expõe como ela se processa, ele expõe o que é essa obra expiatória de Cristo e, na sequência, ele coloca essa indicação de que o cristão permanece em vida comunitária e faz as obras de Cristo com essas características de glorificar a Deus, de fazê-la com boa consciência e de amar o irmão, tendo ele como alguém também como nós, que foi salvo por Cristo e que perante Cristo também compareceu. Então, irmãos, a obra de Cristo, a expiação de Cristo, não é uma mera referência confessional. Nós confessamos, nós vivemos em termos confessionais a obra de Cristo, mas é necessário que nós verifiquemos dentro de nós mesmos se aquilo que nós confessamos é o que realmente aconteceu e acontece dentro de nós. Amém?